Quero começar por saudar vivamente todas e todos os professores e educadores aqui presentes nesta jornada de trabalho. E quero, naturalmente, cumprimentar a coordenadora da nossa mesa e saudar também os colegas deste painel, por quem nutro elevada consideração e estima pessoal. Agradeço naturalmente à FEMPROF, na pessoa do Mário Nogueira, o convite que me formulou para, uma vez mais, estar presente numa iniciativa da FEMPROF ou dos seus sindicatos, com quem venho colaborando há mais de 30 anos. E vou ao trabalho que é a reflexão em torno do desafio dos professores relativamente à democratização da escola. A contribuição dos professores para a democratização da escola é tão crucial quanto difícil de realizar e muito especialmente nos tempos presentes. Imediatamente por duas razões que me vêm à cabeça. Em primeiro lugar, porque a escola não foi historicamente e socialmente criada para ser democrática. Talvez até muito pelo contrário. Em segundo lugar, porque o modelo organizacional de escola da modernidade ficou muito devedor do modelo industrial da produção em série e em larga escala, hierarquizando, fragmentando o currículo, racionalizando os tempos e os espaços escolares, disciplinando os alunos, mas também, desde logo, disciplinando os próprios professores. E, portanto, não foi por acaso, de forma nenhuma, que o taylorismo e o fayolismo do início do século XX exerceram tanta influência nas teorias e nas práticas da administração escolar. Foram e ainda continuam a ser desprezadas algumas das mais importantes especificidades das escolas. Destacarei apenas algumas. Nas escolas, ao contrário das empresas e de outras organizações, a formação e a cultura profissional dos professores é a mesma que as dos diretores e gestores escolares. Nas escolas, os alunos não são utentes, nem consumidores, nem clientes de educação. São participantes e têm direitos enquanto tal, além de pertencerem à própria organização, ou seja, são membros da organização. Os professores só ensinam verdadeiramente se os alunos quiserem aprender, uma vez que não há ensino sem aprendizagem, o que exige muitíssimo dos professores. As doutrinas, os métodos, as técnicas de gestão empresarial não são só de difícil aplicação às escolas, mas em alguns casos são mesmo de aplicação impossível e noutros casos ainda, mesmo que tal fosse possível, isso resultaria numa gestão deseducativa, pois os fins são absolutamente distintos da produção material e da obtenção de lucros. Os objetivos educacionais são extremamente complexos, ambíguos, difíceis de definir, objetos de disputa, mesmo com o atual regresso às pedagogias científicas e racionalizadoras, à pedagogia por objetivos, aos resultados da aprendizagem, às metas, aos indicadores, aos padrões, às evidências, etc. As tecnologias organizacionais das escolas, ou seja, os processos educativos, pedagógicos, didáticos, revelam uma grande incerteza, são pouco fidedignos, não produzem sempre os mesmos resultados. Não se compreende, de resto, o recurso às metáforas industriais e mecanicistas para falar de educação. Os autores da Escola Nova, por exemplo, preferiam as imagens de tipo agrícola ou hortícola, sugerindo crescimento, desenvolvimento e não, seguramente, produção ou produção de capital humano, como se diz agora. Os resultados escolares, hoje no centro de quase tudo, através da medida, do cálculo, da comparação, nunca são fáceis de imputar a apenas algumas variáveis, procurando estabelecer nexos de causalidade, nem são rápidos e raramente são espetaculares.
A tentativa e erro, a experimentação, a criatividade, o incomensurável em educação são centrais a qualquer projeto de educação democrática, de liberdade, entendida como um processo de humanização dos seres humanos. Porque, em última instância, é isto que a educação é, ou pelo menos nós queremos que ela seja. A democracia, a autonomia, a participação nas decisões escolares não são, repito, não são meras técnicas de gestão, nem apenas princípios políticos constitucionalmente legitimados em alguns casos. Mais do que tudo isto, são práticas educativas e de aprendizagem da democracia através da prática efetiva da participação. São um direito inalienável dos alunos, um direito também inalienável dos professores e do próprio entorno comunitário da escola. Tudo isto no contexto das políticas conservadoras e gestionárias que têm dominado o pensamento e as políticas educacionais nos últimos anos, à escala global, diga-se, tem sido fortemente atacado. É neste contexto que considero ser indispensável que os professores possam contribuir ativa e inteligentemente para, junto com outros atores, descolonizar, desenvolver, democratizar a educação. Peço desculpa por voltar aos 3Ds, mas vão ver que os 3Ds de descolonizar, desenvolver e democratizar são agora 3Ds, enfim, com outro racional relativamente à educação. Passo a explicar-me. Em primeiro lugar, descolonizar a educação é imprescindível, sob o risco de incorrermos em processos de alienação, de doutrinação, de amestramento técnico-vocacional. É necessário criticar a crença pedagogista, agora de signo económico e gestionário, que para cada problema da economia e da sociedade propõe a salvação através de concepções reducionistas de educação, como se esta tudo pudesse resolver e tudo devesse solucionar. A educação passa, portanto, a ser um mero instrumento. Um instrumento para qualquer coisa, seja o que for que essa coisa, enfim, seja ou deva ser. Não, meus amigos, não é a educação, nem é a escola a causadora de todos os nossos problemas, devido a um pretenso desencontro entre a escola e a vida, que hoje é apresentado de forma funcionalista como um desajustamento que haveria que ultrapassar, insistindo numa formação técnico-profissional bem adaptada aos imperativos da competitividade económica no novo capitalismo. O que pode ser designado como a hegemonia do novo capitalismo na educação, que rejeita todas as concepções de educação como uma realidade extra-económica ou para além da produção de capital humano, revela-se em múltiplas formas e em todos os continentes. Lembro apenas algumas destas formas. As políticas educativas são cada vez mais permeáveis às exigências das grandes empresas e de acordo com os interesses daqueles que já foram apelidados por alguns colegas nossos de reformadores empresariais da educação. A indução de uma competitividade degenerada, de uma espécie de stakhanovismo pedagógico, de uma pedagogia contra o outro, são elementos hoje centrais neste discurso reformador. Em vários países, lembro, a concessão de escolas a empresas privadas é um facto. O mecenato e a filantropia sob interesses mercantis é outro facto. E daqui vêm resultando fenómenos de discriminação, de realitização, de produção de novas desigualdades no interior da escola e entre escolas. Conscientemente ou não, uma parte de nós, professores, tem sido cúmplice com estas políticas. Talvez também porque a formação inicial e contínua de professores se tecnicizou e se didatizou, tendo esquecido um eixo essencial de toda a formação de educadores profissionais: a sua educação cultural e a sua educação ético-política.
Ou somos apenas técnicos do ensino da matemática, do inglês ou da física? Em segundo lugar, desenvolver. Desenvolver à luz de valores democráticos, humanistas, críticos, reflexivos, torna-se absolutamente crucial. Ou a educação será incapaz de contribuir para o desenvolvimento humano e social. É esse o cerne da educação escolar. Não a preparação para o trabalho alienado. Não a preparação para a economia das capacitações. Para uma cidadania submissa. Para o espectador aquiescente e passivo, incapaz de se inscrever no seu mundo. Como lembrou John Dewey, a educação é um processo de vida, não é uma simples ou mera preparação para uma vida futura. Por que razão haveríamos de querer crianças, adolescentes e jovens maniatados, passivos, disciplinados, enquadrados sob o estatuto quase totalitário de aluno, assim alunizando, perdoem-me a expressão, escolarizando hegemonicamente todas as suas vidas? É certo que a educação não pode virar as costas aos problemas da economia e do trabalho. Mas que destino terá a educação se vergada pela racionalidade económica e técnico-instrumental, desprezar outras racionalidades e outras possibilidades de transformação do mundo social? O que queremos nós, professores da educação escolar? Temos pensado e refletido suficientemente sobre estas questões? O desenvolvimento humano, em toda a sua amplitude e diversidade, como projeto de uma educação permanente, polifacetada, prepara para a participação da construção do mundo e não para a simples adaptação funcional, respeitosa perante o mundo que está ou que está sendo. Prepara para a inscrição no mundo, inscrevendo-se com saber, criatividade, imaginação, sem medo, com voz, contra uma educação orientada para a passividade que, como entre nós observou José Gil, nos infantilizou como cidadãos adultos. É por isso que a hegemonia do vocacionalismo corresponde hoje a um projeto político-educativo amputado, que se limita a preparar para a competitividade económica e para as habilidades e qualificações para o trabalho, de resto num quadro de desemprego estrutural, que é afinal a solução considerada racional dentro de um determinado modelo de economia e de sociedade. A solução não reside, pois, em preparar cada aluno para ser um empreendedor, ideologia que alarga o conceito já não apenas à economia capitalista, como outrora fizeram Max Weber ou Joseph Schumpeter na Alemanha, mas agora a todas as áreas da ação humana, responsabilizando solitariamente cada indivíduo de forma atomizada, exigindo-lhe que se transforme num recurso útil e, como dizia Pierre Bourdieu, num empresário de si mesmo. O mundo seria afinal uma grande empresa na qual todos nós passaríamos a ser empresários e gestores. Eis a nova utopia, que já vai legitimando orçamentos competitivos, financiamentos públicos diferenciados relativamente a escolas, cursos, alunos, etc. E já vai justificando, entre nós, neste país, em Portugal, hoje, a introdução do dito empreendedorismo em jardins de infância. Em terceiro lugar, abordo a democratização da educação e da escola. Impossível, naturalmente, de ser realizada à margem dos dois elementos anteriores. A descolonização da escola face a um paradigma hegemónico de economia e face ao grande objetivo do desenvolvimento. Com efeito, a escola só pode ser democrática e ensinar democracia, participação, cidadania ativa, justiça, praticando-as. Expondo os alunos a experiências democráticas,
como já de resto defendia António Sérgio em 1915 na sua Educação Cívica. É, porém, a empresa como o arquétipo da superioridade técnico-instrumental, da inovação e do empreendedorismo que agora atrai muitos governos e também já professores e educadores. Como lembra o inglês Colin Crouch, afirma que se revela central àquilo a que ele chama a pós-democracia em que vivemos. A promoção do nível máximo de participação mínima. Uma democracia das elites, subjugada a interesses privados, ao elogio do lideracionismo e das lideranças unipessoais, contra a colegialidade, contra a eleição, contra a participação ativa na tomada das decisões. Uma democracia em erosão, uma democracia apenas das formas, dos processos, uma democracia apenas operacional, não substantiva, uma democracia limitada a clientes e consumidores, não uma democracia de cidadãos. A colegialidade, repito, a colegialidade, que tem sido tão maltratada nos últimos anos, é um valor denegado por estas políticas, porque assim se atomiza o diretor, se isola cada professor, combatendo a solidariedade, o trabalho cooperativo, favorecendo a competição e o outro como inimigo potencial. É neste quadro que a escola pública perde, se deslegitima, mimetizando as organizações económicas, competitivas, alienantes, despolitizando e proletarizando os professores, enclausurando-os em programas e metas, em injunções didatistas, num regime avaliocrático e quantofrénico que tudo pretende medir ao detalhe, aprisionando-os em infindáveis reuniões, programações, plataformas informáticas para tudo, impondo novas formas de organização e divisão do trabalho, processos de supervisão direta. Um hiperativismo que mal deixa pensar, antes favorece a obediência. O mais inquietante é não compreendermos que só numa escola democrática, democraticamente governada, os professores se podem assumir como educadores profissionais que decidem, se podem assumir como decisores. Professor que não decide é professor que fica paralisado, apassivado, mudo. Quando, pelo contrário, um professor não pode deixar de ser um decisor quanto aos valores do seu ensino, ao currículo, à pedagogia, à didática, à avaliação, à organização da sua turma, etc, etc, etc. Um professor indeciso é uma contradição nos termos, mesmo quando se espera que decida com os outros, em regime de codecisão responsável e certamente democraticamente escrutinável, condicionada seguramente, mas não determinada. Uma decisão com regras, mas não apenas segundo regras heterónomas, feitas por outros que se situam acima e para além de cada escola. Para isso, o autogoverno das escolas é central, tendo em vista a democratização da educação e o processo de construção da autonomia dos próprios educandos. Autogoverno não é independência, é interdependência, é multidependências. Não creio que, ignorando isto, se possa falar num bom professor hoje. É necessário, portanto, que o princípio constitucional absolutamente esquecido, denegado, contrariado, mas que continua a ser um princípio constitucional vigente da gestão democrática, seja recuperado nas escolas, que volta a ser imposto pelas periferias, tal como quando as primeiras práticas de gestão democrática foram iniciadas. Como observou o nosso velho e querido amigo Steve Stower, na sua tese de doutoramento, a revolução impôs ao Estado a gestão democrática nas escolas. Hoje não é preciso, e talvez nem seja possível exigir tanto. Nem é possível seguramente voltar atrás. Bastará reforçar a legalidade substantiva de princípios que parecem ter poucos adeptos, por vezes até entre os próprios professores. Bem como parte, naturalmente,
da novel e pertence à intelectualidade que se situa algures na administração central, que lavra sentenças e injunções, não argumenta, não estuda, não investiga, mas já escreve e publica. Voltar à colegialidade democrática e alcançar mais capacidade de participação nos processos de decisão das escolas, contrariando a fraca qualidade democrática da vida escolar, que é um facto preocupante nos dias de hoje, em direção ao autogoverno democrático das escolas é absolutamente crucial. Em vez de continuarmos à procura das mulheres e dos homens providenciais, os líderes, para a direção das escolas, quando na verdade a direção das escolas continua localizada fora e acima de cada escola concreta. Quem dirige as escolas, como sabemos, é o Ministério da Educação através dos seus serviços centrais. Os diretores nunca poderão ser os rostos das escolas, ao contrário do que diz o preâmbulo do Decreto-Lei 75/2008. Em primeiro lugar, porque escolas e agrupamentos não são redutíveis a qualquer rosto individual. Em segundo lugar, porque um sistema centralizado como o nosso, num sistema desses, os diretores acabam por ser transformados no primeiro rosto do Ministério junto de cada escola e não o oposto. Como não basta a implantação de estruturas e procedimentos democráticos mínimos, ou apenas formalmente democráticos, uma democracia de faz de conta, o autogoverno democrático das escolas exige, em primeiro lugar, a sua luta por ele, sem a qual ele não é realizável, antes sendo transformado num slogan vazio, num ritual procedimentalista, numa nova encenação participativa, na qual participamos muito, mas não decidimos nada e tudo fica na mesma. Termino. Não creio que o desafio da democratização da escola possa ser alcançado pelos professores e educadores isoladamente, sem mobilizar terceiros. Não será possível isso. Mas do que estou certo é de que, sem o cumprimento das suas responsabilidades ético-políticas e à margem de uma pedagogia democrática conduzida pelos professores, tal desafio será seguramente impossível de realizar. Muito obrigado.